Tu precisa saber disso antes de escolher Next.js. Ok, vamos ler isso aqui. O autor desse artigo me mandou por DM no Twitter. Ele foi escrito pelo Eduardo Bolsas. E para quem não sabe, o Eduardo Bolsas, ele trouxe um dos pontos cruciais da thread sobre a situação do Next.js, né? Sobre o como a Vercel errou ou não errou, quem que errou. A Amazon errou. Se tu não viu aquele vídeo, dá uma conferida, mas isso aqui é como se fosse uma continuação, porque é o mesmo autor ali batendo na Vercel no Next.js, e eu vou falar, eu vou tentar ser o menos bias aqui e na verdade focar numa coisa que é muito importante, cara, que é como que tu escolhe a stack do teu projeto, porque eu acredito que é sobre isso que se trata, beleza? Então, vamos começar o artigo. Você deveria saber disso antes de escolher o Next.js. Escolher uma stack de tecnologia para um projeto é uma decisão importante e consequente. No ambiente corporativo, em particular, muitas vezes envolve um compromisso plurianual com implicações duradouras no roteiro do projeto, no ritmo do desenvolvimento, na qualidade das entregas e até mesmo na capacidade de montar e manter uma equipe feliz. Sim. E normalmente, nos últimos anos, as empresas têm focado muito mais nisso, né? Como é que tu consegue, na verdade, montar uma equipe barata, ou montar uma equipe que seja feliz, ou na verdade que tenha mais mão de obra qualificada no mercado, né? Então é por isso que a gente vê muitas empresas optando, por exemplo, por React, porque tem muito profissional, é mais barato e tu sabe que, cara, a rotatividade ali de dev não vai ser um problema. Bom, se tu escolheu fazer todo o teu projeto usando, sei lá, um Elixir da vida, usando um Rust, cara, as opções já começam a diminuir, entendeu? Isso aqui é importante a gente ter em mente, tá? Às vezes, a stack, ela é escolhida numa empresa, não necessariamente porque aquela stack é a melhor tecnicamente para resolver um problema. Tem uma série de coisas, tá? Mas uma coisa importante a gente sempre lembrar é que é tipo construir um prédio, cara. Escolher stack é tipo construir um prédio. Principalmente quando se trata de um monolito, né? Normalmente tu vai ter que primeiro comprar um terreno. O terreno aqui no caso vai ser a linguagem de programação que tu vai escolher, mais algum framework. Cara, é muito difícil tu desacoplar um framework como Next.js do teu projeto. Então depois tu tem que fazer a fundação do teu projeto, tá ligado? E aqui tu vai começar a decidir como que os dados fluem no teu sistema e em cima disso tu vai conseguir construir as camadas que a gente tem mais superficiais. Cara, essas camadas superficiais pode ser talvez o teu framework tu vai usar Tailwind, o que tu vai usar, entendeu? Tu tá usando depois o ShadCN, o que tu vai usar ali na camada de cima. Isso são coisas que tu consegue depois, de uma forma mais fácil, trocar. No caso do Next.js, cara, tem uma série de questões técnicas ali que pode te dificultar, por exemplo, migrar para um outro framework depois. E eu não tô falando que tu deve começar um projeto pensando já em migrar para outro framework, mas tu só deve estar ciente que a decisão inicial da tua stack, ela vai depois ser usada por décadas por ti, tá? Eu tô falando roteamento baseado em arquivos, eu tô falando de SSR, SSG. Cara, tudo isso transforma o framework ele numa coisa complexa, onde a migração para um sistema que usa talvez uma outra estratégia diferente seja basicamente impossível, né? Basicamente impossível. Mesmo ele sendo agnóstico de CSS, tem as coisas mais ali baixo nível que torna ele uma decisão importante no início do teu projeto, tá? Vamos continuar aqui no artigo, vamos ver o que ele tem a dizer para nós. O modelo de software de código aberto é uma resposta fundamental para isso. Ao usar software desenvolvido em código aberto, qualquer pessoa tem a liberdade de estendê-lo ou modificá-lo da maneira que melhor se adequar ao seu caso de uso. Mas aqui, ok, vamos ser sinceros só, né? Vão ser poucas as empresas que vão precisar customizar o framework, tá ligado? Tipo, isso aqui não é o dia a dia de todo mundo. Mas, crucial ainda, a portabilidade do software de código aberto dá aos desenvolvedores e organizações a liberdade de mover sua infraestrutura entre diferentes provedores sem medo de ficarem presos a um fornecedor específico. Bom, aqui provavelmente ele tá falando ali da escolha do Next.js, quando tu casa isso com algo como a Vercel, né? Eu acho que, cara, a dockernização, né, dos sistemas nos ajudou muito a tu poder mover, cara, simplesmente de uma cloud para outra. Então eu lembro quando a gente lançou a Planejei lá em 2014, a gente colocou tudo
de uma forma que a gente conseguia mover o nosso projeto de uma cloud para outra, porque a gente ganhava créditos por ser startup. Então a gente ganhou crédito na Google Cloud, depois a gente ganhou crédito na Amazon, participando de alguns programas de startups. E a gente, cara, em um final de semana a gente migrava toda a nossa infra de uma nuvem para outra, tá ligado? Tu conseguir escolher uma stack que te permita rodar dentro de um container, rodar de uma forma, cara, não sei o que tu vai estar usando, tanto faz, pode ser um zip, mas tu consiga mover a tua infra é crucial, tá ligado? Ainda mais para uma startup. Essa é a expectativa com o Next.js. Se bem que hoje em dia todo mundo só tá interessado com um time to market, né? O negócio é botar em produção o mais rápido possível. Isso vem com sérias consequências depois no futuro, né? E as empresas sabem, cara. Por que tu acha, por exemplo, que que o Google, por que tu acha que o Google tá colocando agora o Firebase Studio? Tu consegue criar o teu projeto lá dentro da IDE deles, na web, conectada com Gemini e Firebase. Tu consegue botar o teu projeto no ar. Porque eles sabem que depois eles vão te colocar no Google Cloud, tá ligado? E a tua solução vai estar tão entranhada ali que vai ser difícil sair. A mesma coisa tu pega para a Amazon, não só necessariamente um framework como Next.js fazer isso na Vercel, mas a própria Amazon, cara, tem produtos dentro da Amazon que vão te trazer um lock-in técnico grande. E o que é um lock-in, né? Quando a gente fala de lock-in, é basicamente, cara, tu tem partes do teu sistema que tu não consegue mover, tá ligado? Então imagina o teu sistema que é o seguinte, tu tem aqui 100 mil linhas de código, tem 10 mil linhas de código, tá? Um projeto pequeno ali, ele vai ficar de pequena a médio de 1.000 a 10 mil linhas de código, depois de 10 a 50 mil um projeto médio e acima de 50 mil um projeto grande, tá? Mas digamos que tu tem lá 10 mil linhas de código e boa parte desse teu código ele tá ligado a um framework ou alguma tecnologia da própria Amazon. Um exemplo, tá? AWS Glue. Tu tem um serviço de ETL lá, que é extração, transformação e carga, usado muito por empresas financeiras e tudo mais. Tu cria uma dependência devido a tuas tasks, cara, os teus jobs, eles serem escritos otimizados para o ambiente AWS, tá? Esse é só um exemplo. Tu vai ter depois CloudFormation, tu vai ter outras coisas lá dentro da própria AWS. Então, eu tô rodando tudo dentro da AWS, eu não tenho dependência nenhuma, eu não tô rodando na Vercel. Sim, mas aí tu tá escolhendo produtos lá na AWS que vão te trazer um certo lock-in. Por exemplo, tu vai botar lá um Hadoop, cara, um Spark da vida na AWS, tu vai depois ter dificuldade para migrar isso para outra nuvem. No caso do Google, talvez tu tenha uma Cloud Function rodando lá no teu Firebase. Esse tipo de decisão são decisões que te trazem um lock-in, digamos assim, que seriam basicamente tu ficar preso à nuvem por conta de uma decisão do teu código, tá ligado? Como que tu quer escrever e executar os teus códigos. No fundo, tudo é computador, certo? No final tudo é uma função. Agora, a forma que tu vai fazer para escrever isso pode modificar, por exemplo, o teu provedor de nuvem, cara. Isso é bizarro, tá ligado? No fim, todo mundo quer te vender uma nuvem. Essa é a expectativa do Next.js, um framework de desenvolvimento web de código aberto criado e governado pela Vercel, um provedor de nuvem que oferece hospedagem gerenciada no Next.js como um serviço. A Vercel é um revendedor de nuvem, né? Só falar assim, eles revendem nuvem para ti. Não há nada de errado em uma empresa lucrar com software de código aberto que ela criou, especialmente quando isso ajuda a financiar o desenvolvimento do projeto. Aliás, há muitos exemplos desse modelo funcionando com sucesso em nosso setor. Quais exemplos seriam esses, cara? Tem a própria Red Hat, ela oferece suporte a serviço tipo com distribuição Linux, tu tem a Elastic, fornece também serviços. Automatic, vocês sabem da WordPress, teve toda a treta. E aí vai, cara, MongoDB, Canonical, do Ubuntu, cara, tem várias empresas que têm um projeto open source, mas elas oferecem um suporte comercial ou então te entregam um serviço que elas vão cobrar por isso, tá? Então isso é muito, muito, muito comum no nosso setor. Não se trata apenas da Vercel, mas acredito que isso só pode funcionar de forma sustentável se os limites entre a empresa e o projeto de código aberto forem bem claros, com expectativas bem definidas entre mantenedores, os provedores de hospedagem e os usuários sobre como e onde cada recurso da estrutura pode ser usado. Aqui começa a crítica. Aqui ele começa a criticar já. Quero explicar porque eu não acredito que essa transparência exista hoje. Meu objetivo não é impedir ninguém de usar o Next.js, mas sim disponibilizar o máximo de informações possível
para que desenvolvedores e empresas possam tomar decisões informadas sobre sua pilha de tecnologia, sobre a sua stack, né? Declaração de interesse. Permita-me começar com uma declaração de interesse, porque no caso aqui ele pode ter um bias, né? Enfim, ele trabalha na Netlify há mais de 4 anos. Netlify é uma plataforma de nuvem front-end que oferece suporte a Next.js e outras estruturas da web como parte de sua oferta de produtos. Netlify e Vercel são concorrentes diretos. Então é importante que eu estabeleça isso por alguns motivos. E é importante que eu estabeleça também que eu não tenho ligação nenhuma com nenhuma dessas empresas. Meu trabalho envolve desenvolver a infraestrutura e as ferramentas necessárias para suportar todo o conjunto de recursos do Next.js no Netlify, o que me expôs aos detalhes internos do framework de uma forma que a maioria das pessoas não vê. Então o cara manja do que ele está falando, né? Ao longo dos anos observei padrões preocupantes de forte acoplamento. Acoplamento tá uma outra palavra legal aqui de se usar, né? Eu tava usando lock-in, mas na real a gente tá falando de autoacoplamento, né? E toda aquela coisa, aquela bobajada do teu tio Bob, Martin Fowler, todos esses caras, o que eles falavam disso, cara? Vamos usar clean code, arquitetura e não sei quanto, hexagonal. Quantas pontas tem a tua arquitetura? Os círculozinhos com use cases, entities e tudo mais. Cara, tudo aquilo é para desacoplar teu projeto de soluções de terceiros. Pode ser bibliotecas, pode ser até mesmo um serviço dentro da tua própria empresa. Então, acoplamento é uma palavra aí que tu deve aprender logo no início. Ah, isso aqui eu fiz para não ter acoplamento. Ou melhor, vamos mudar isso aqui para desacoplar. Cara, isso aí é algo, quando tu começa a falar isso, quer dizer que tu já tá aí já evoluiu na tua carreira um pouco, né? Meu emprego também é um motivo pelo qual sempre fui muito cauteloso em expressar essas preocupações em público. Como funcionário na Netlify, não consigo expressar uma preocupação objetiva sobre o Next.js sem que as pessoas descartem minhas alegações, dizendo que a empresa está liberando um de seus lacaios para espalhar food, mail e receio sobre um concorrente. Não gosto de expor a mim mesmo, yada, mas então algo aconteceu. No último final de semana, a Vercel divulgou uma vulnerabilidade crítica de segurança no Next.js, e esse tipo de problema é normal, mas a forma como a Vercel resolveu o problema foi tão inadequada, imprudente e desrespeitosa com a comunidade que aumentou minhas preocupações quanto à governança do projeto. Novamente, Carlos, se quer saber mais sobre isso, eu gravei um vídeo só sobre essa situação, do que aconteceu. Então, dá uma conferida lá. Vamos ver se eu pulo algumas etapas aqui. Primeiro, vamos lá. Abertura e governança. Fato número 1. Sem adaptadores. A maioria dos frameworks modernos de desenvolvimento web utiliza o conceito de adapters como para configurar a saída do framework para um destino de implantação específico, como Remix, Astro, Nuxt, SvelteKit e Gatsby. São apenas alguns exemplos, mas esse padrão permite que os desenvolvedores mantenham o núcleo de seu aplicativo intacto. Cara, aqui ele está falando de um design pattern, que é o adapter. A gente usa muito no mundo também de Android. Não só para frameworks, mas, bom, é framework. Tu cria um adapter quando tu vai usar o framework do Android para construir algo em cima. Esses adapters podem ser mantidos pelos autores do framework, pelos provedores de hospedagem, pela comunidade ou por todos os anteriores. Os frameworks são normalmente estruturados de forma com que qualquer pessoa crie seu próprio adapter, caso não haja um disponível. O Next.js não possui o conceito de adapters e já declarou no passado que não os suportaria. Não suporto adapters. A saída de uma compilação do Next.js possui um formato proprietário e não documentado, usado em plantações do Vercel para provisionar a infraestrutura necessária para alimentar o aplicativo. A alternativa da Vercel para isso foi a Build Output API, uma especificação documentada para um formato de saída de frameworks que desejam implantar no Vercel. Esta não é uma interface adaptadora para Next.js e, na verdade, não tem nada a ver com Next.js. O anúncio do blog dizia que o Next.js suporta esse formato, mas até o momento isso não é verdade. Em novembro de 2023, a documentação do Next.js foi atualizada para informar que o Next.js adotaria o Build Output API na seguinte versão principal do framework, que seria a 15, tá? Abre aspas. O Next.js produz uma saída de implantação padrão usada pelo Next.js, gerenciado e auto-hospedado. Isso garante que todos os recursos sejam suportados em ambos os métodos de implantação. Na próxima versão principal, transformaremos essa saída em nossa especificação de API de saída de compilação. Tá aí, cara. Tá aí
o início da treta, né? O Next.js 15 foi lançado em outubro de 2024 sem suporte para o Build Output API. Então, só para resumir aqui todo esse trecho aqui do número 1, o que ele tá falando, cara? A Vercel ela criou uma API de saída de construção para que os seus clientes pudessem aproveitar o seu rico ecossistema de framework, né? Mas o seu próprio framework não oferece suporte para isso até hoje, tá? É basicamente isso. Isso significa que qualquer provedor de hospedagem que não seja a Vercel deve se basear em APIs não documentadas que podem introduzir mudanças drásticas não anunciadas em versões menores ou de patch. No final do ano passado, a Cloudflare e a Netlify se juntaram ao OpenNext, um movimento de diferentes provedores de nuvem que colaboram em adaptadores de código aberto para o Next.js, tá? E logo depois a Vercel se engajou no movimento e se comprometeu a desenvolver suporte para adaptadores. Eles não se comprometeram com um cronograma, mas recentemente declararam que estão trabalhando ativamente nisso. É importante lembrar que já se passaram quase 3 anos desde o lançamento da API de saída de construção. É isso, e até hoje o framework ainda não é portátil. O autor, ele tá basicamente que meio que cauteloso, né? O Eduardo tá meio cauteloso, mas otimista até com a possibilidade disso acontecer, digamos assim. Então foi isso basicamente que ele falou. Fato número 2, não há suporte oficial para serverless. Então os métodos oficiais para a auto-hospedagem do Next.js exigem que a execução do aplicativo com estado, como servidores de longa duração, e embora tecnicamente possível, isso é muito difícil de operar em qualquer ambiente de produção real, onde uma única instância não seja suficiente. Então, você não tá ligado quando ele tá falando aqui de serverless, meu, ele basicamente tá falando sobre a forma de tu configurar algo que tu consiga escalar dinamicamente e evitar qualquer problema de compatibilidade entre versões do teu código. É basicamente isso. A configuração ela precisa ser capaz de escalar dinamicamente de forma muito rápida para lidar com os picos repentinos de tráfego. É sobre isso que se trata. Ele fala aqui que uma resposta óbvia a esses requisitos é o serverless, né? Conforme atesta a documentação oficial do Next.js. Entre aspas, o serverless permite pontos de falha distribuídos, escalabilidade infinita e é incrivelmente acessível com um modelo de pague pelo que usar. Então, é isso aqui. Esse paradigma de computação claramente vantajoso é exatamente como a Vercel administra sites Next.js em sua própria infraestrutura há anos. Então, Next.js na Vercel, tu consegue fazer serverless. Sem a Vercel, fica um pouco mais difícil. É isso que eu tô entendendo. Aí aqui começa a ficar interessante, ó, porque ele fala que o Next.js já teve um modo sem servidor, um serverless, que você podia habilitar com uma propriedade de configuração, mas ele foi removido sem maiores explicações em outubro de 2022. Nenhum modo equivalente foi introduzido. Então a documentação oficial do React, que a equipe do Next.js ajuda a manter, diz que o Next.js pode ser implantado em qualquer hospedagem sem servidor, mas não há documentação oficial alguma para isso. Sabe uma coisa que eu reparei? E é que IA tá proibido falar de IA aqui no canal. Então, a inteligência artificial, cara, esses dias eu pedi pra ela migrar um projeto meu que era Vanilla.js, CSS, HTML pra React. Eu queria simplesmente transformar o meu app em React. Sabe o que ele fez, cara? Ele meteu o Next.js junto. E eu falei, por que tu tá metendo o Next.js? Daí o Cláudio, é verdade, é verdade. Eu tive que especificar, dar rollback em tudo e especificar. Migre para React, ShadCN, Tailwind. Bota React Tailwind. Não quero Next.js. Eu tive que escrever, eu não quero Next.js. Então, assim, tomem cuidado aí, cara, porque a IA não pode tomar a decisão de stack por vocês. Mas só um comentário aqui para não deixar passar um vídeo sem falar de IA. Isso significa que qualquer provedor que queira oferecer suporte ao Next.js com o mesmo modelo de computação que a própria estrutura promove, deve fazer engenharia reversa para chegar a uma implementação personalizada. E o fato número 3, caminho de códigos específicos do Vercel. Então aqui ele está falando do middleware, né? Então ele fala aqui de uma flag privada chamada Minimal Mode, que permite ao Vercel transferir o trabalho do framework para a sua infraestrutura de ponta. Aqui está um exemplo de por que isso importa, porque o Next.12 introduziu um middleware, uma maneira de abordar casos de uso como sinalizadores de recursos, teste AB e roteamento avançado. O que todos esses casos de uso têm em comum é a necessidade de executar lógica no caminho ativo, através do cache, com latência muito baixa, e o anúncio inclui isso. Isso funciona imediatamente usando o Next Start, bem como em plataforma Edge como o Vercel, que usam o Edge Middleware. Na prática, isso significa que você tem duas opções.
usar o Next Start e executar o middleware junto com o restante do seu aplicativo no seu servidor de origem, que normalmente é executado em uma única região após o cache, ou usar uma das plataformas Edge como a Vercel, para executar o middleware na borda, antes do cache, desbloqueando todos os casos de usos incríveis que a Vercel apresentou nos recursos vinculados no anúncio. Cara, é aqui que tu começa a ver quando... Uma coisa que eu digo pra vocês, o red flag pra mim sobre esse assunto é sempre quando uma empresa usa um framework como uma estratégia de marketing. É isso. Esse pra mim é o meu maior problema com a Vercel. A expressão plataforma de ponta como a Vercel certamente significa que existem muitas alternativas disponíveis, pois outros provedores tiveram a opção de implementar middleware na ponta, certo? Não, não é isso. Então, plataformas de ponta como a Vercel, na real, não existe. Esse modo mínimo secreto é o que permitiu a Vercel separar o middleware do resto do aplicativo para que pudesse executá-lo na borda, mas somente a Vercel tem acesso a ele. Então ele fala aqui, ó, a Netfly, ela oferece esse suporte ao middleware na borda, mas eles fizeram isso à custa de uma equipe completa de engenheiros dedicada. Bom, a Vercel também tem, né, uma equipe de engenheiros, né, então, não sei, cara. É aqui que entra, tipo assim, é foda esse assunto, porque a Vercel cria o framework, ela tem uma equipe dedicada, né, para dar suporte a esse framework, e ela quer vender sua nuvem. E essa estratégia de usar o framework para vender a nuvem, ela pode ser proporcional ou pode ser convertida à estratégia da Netfly aceitar projetos Next.js e tentar facilitar para que a galera migre esses projetos para a nuvem dela. Para mim, o melhor caminho seria, cara, eu não posso hospedar isso onde eu quiser, na minha VPS. Por que eu não posso hospedar isso na minha VPS, tá ligado? Eu tenho que usar o OpenNext. Eu imagino que deva, tá ligado? Ter uma forma simples, mas isso deveria ser facilitado, cara. Só que não vai ser, porque o intuito do projeto, o intuito do framework inicialmente, ao meu ver, foi uma forma de vender nuvem, cara. Talvez esse plano de negócio veio depois. Pode ser que seja o caso, entendeu? Então tem muita tecnologia que começa gratuita, que começa open source, e depois entra investidores, e os caras pensam assim, ó, a gente sabe como ganhar dinheiro com isso aqui. E é isso... muda o shift inteiro de como a empresa toca tecnicamente aquele projeto. Já não é mais para a comunidade, é para servir aos investidores. E aí ele fala, né, esse tipo de compromisso é simplesmente impossível para uma empresa pequena ou menor, né? Como eu falei, como é que eu posso eu mesmo rodar na minha VPS? O quão fácil vai ser isso? Se o WordPress tivesse um caminho de código privilegiado que fosse acessível somente a sites implantados em propriedades da Automatic, ele seria confiável como um projeto verdadeiramente aberto e teria o domínio que tem hoje? É isso aí, eu já falei pra vocês, a comparação ali com o WordPress e a Automatic, né? Deu toda a treta recentemente, porque os caras querem ganhar dinheiro com o framework. Eles querem girar essa chave, entendeu? Só que eles demoraram um pouco, né? E isso foi bom para a comunidade. Postura de segurança, então, voltado ao incidente de segurança na sexta-feira. Cara, daí o incidente de segurança foi essa situação aqui. Dá uma conferida no vídeo. E, enfim, eu já falei sobre esse vídeo e é o que ele vai repetir aqui. Vamos lá, a Vercel é dona do Next.js, então, para concluir, eles têm, e é isso, e tem todo o direito de transformar a estrutura na qual investiram tanto trabalho, talento, tempo e energia para construir e desenvolver. Eu não discuto isso. Mas esse crescimento os coloca em altos padrões que, na minha opinião, eles falharam repetidamente em atingir. Se a Vercel é dona do Next.js, que incentivos eles têm para disponibilizá-lo a outros provedores? É uma pergunta que eu ouço às vezes e que acho intrigante. Quais incentivos a Redis tem para disponibilizar seu software sendo dona do Redis Cloud? Por que tornar o Grafana acessível se o Grafana Cloud é da mesma empresa? Ou WordPress, ClickHouse e muitos outros. O incentivo é que eles precisam fazer essas coisas se optarem por publicar seu projeto de código aberto e não como uma solução fechada e proprietária. Seu sucesso está intrinsecamente associado à garantia de que seus usuários são livres para escolher qualquer provedor que ofereça o serviço que atenda às suas necessidades a qualquer momento. Eu acho que as empresas, elas descobriram, é isso, cara, as empresas são muito malandras. Elas descobriram que tu pode fazer open source, mas ao mesmo tempo manter a parte principal do teu negócio privada, bloqueando algumas coisas, tá? Recentemente, o próprio Android fez isso, a Google fez isso com o Android, tá? O Android continua sendo open source. Eu e Neto, a gente fez um baita vídeo aqui sobre isso, sobre essa treta. Cara, é o caminho natural, entendeu? As empresas, elas querem continuar sendo open source, mas ao mesmo tempo elas querem
isolar a vantagem competitiva delas. E no fim, todo mundo quer ganhar dinheiro na área, certo? Então, eu acho que esse foi a diferença, o que mudou desde o início do open source para o open source que a gente tem nos últimos 10 anos. É o intuito da galera usar open source, mas bloquear algumas coisas ou as vantagens competitivas, criar barreiras. E a conclusão dele a conclusão do Eduardo aqui, tá? Não é da minha conta dizer qual framework você deve usar, se você gosta do Next.js e ainda acha que é a melhor ferramenta para o problema que precisa resolver, você definitivamente deveria usá-lo. Mas espero que essas informações ajudem você a se sentir mais confiante em relação à sua decisão, seja qual for a sua inclinação. Quanto a mim, continuarei fazendo meu projeto para ajudar os desenvolvedores que optarem por implementar seus sites no Netlify, seja qual for a estrutura escolhida. Tá aí o desabafo aqui do Eduardo. Cara, muito obrigado por mandar o artigo do teu artigo da tua DM. Muito obrigado por mandar por DM o teu artigo. Pra quem ficou interessado, a treta anterior, tem um vídeo aqui no canal, né? A Vercel errou. E é isso, né? Tomem decisões aí sábias, né? Sejam livres para tomarem decisões que vocês devam tomar. Eu acho que assim, se pergunte, cara, tu usufrui do open source do Next.js? Tu tem essa ambição de poder customizar ou de querer rodar na tua própria infraestrutura? O quão fácil isso vai ser? Tem maneira de fazer? Tem. Tu vai investir um pouco? Vai, mas tu investiria de qualquer forma. Eu acho que essa questão que tu deve pensar, tipo assim, muitas vezes eu penso, cara, se o Android não fosse open source, eu continuaria trabalhando com Android? Sim, provavelmente sim. Se a Next.js não fosse open source, tu continuaria usando o framework? Talvez sim, entendeu? Talvez tu confie na empresa o suficiente pra fazer isso. Enfim, não esqueçam de se hidratar, cara, pra ter energia pra isso tudo, beleza? E aí, não falei de IA hoje. E aí, qual que é a tua desculpa agora?